O episódio de hoje começa mais uma vez na cidade de Nova York. Tudo começa a tremer e vemos que um prédio está sendo destruído completamente pelo próprio Hulk. Como assim? Ele era um herói que estava querendo provar que pode ajudar as pessoas porque está destruindo tudo. Os outros agentes da Smash estão com ele, disputando para ver quem consegue destruir esse prédio mais rápido. She-Hulk fala que vai vencer de todo mundo, mas o Hulk vermelho aparece dizendo que ele é o maior destruidor de todos. O vermelho até mesmo se autodeclara como o rei do esmaga. E a She-Hulk diz que ele seria mesmo o rei do esmagamento se ele pudesse esmagar as coisas com o bafo que sai de sua boca. O Bomba chega rapidamente e demonstra que com seus poderes é muito fácil demolir um prédio inteiro. Todos os outros Hulks elogiam o esmagamento dele. Realmente o Bomba está aprendendo a utilizar seus superpoderes. E o Hulk fala que foi ele e os outros Hulks que ensinaram muito bem para o Bomba. Os Hulks continuaram destruindo esse prédio e de repente vemos que quem passava pelas ruas da cidade de Nova York era o próprio Homem-Aranha. Ele descobriu que Hulk e sua gangue estão destruindo um prédio e vai até lá para impedi-los de continuar. Assim que o Homem-Aranha invade esse prédio, o chão embaixo dele se quebra e todo o edifício também foi destruído. Não sobrou nada para contar a história. E depois que o edifício inteiro caiu, Homem-Aranha começou a atacar os Hulks, dizendo que eles não podem mais destruir nada, pois ele chegou. E aí viu que as pessoas ao redor estavam defendendo os Hulks. Mas como assim? Hulk então explica que eles estavam destruindo esse prédio antigo para abrir espaço para um hospital infantil. Essa é a nova obra de caridade dos Hulks, esmagar pela esperança. Eles querem mostrar que os Hulks também podem fazer destruição apoiando uma causa nobre. Homem-Aranha fica envergonhado e diz que também consegue destruir as coisas para ajudar crianças. Ele tenta destruir o sino que estava em cima, mas não consegue, apenas acaba ferindo sua mão. Bomba fala que se ele quiser aprender a esmagar as coisas, tem que aprender com os profissionais, que são os Hulks no caso. Se o Homem-Aranha quiser, pode ter aulas com ele, direto em seu podcast na internet. Homem-Aranha, entretanto, acaba negando essa ajuda. Além disso, esmagar e aranha na mesma frase não é algo que combina muito bem. De repente, o sentido aranha dele começou a disparar. Alguma coisa está prestes a acontecer e nos céus vemos descendo um drone com tentáculos robóticos. Ele parou no meio das pessoas e todo mundo saiu correndo. Homem-Aranha achou esse drone extremamente familiar e de repente ele disparou 2 mísseis em direção aos Hulks e ao Homem-Aranha. O próprio Peter Parker conseguiu desviar o míssil que foi em direção até ele, mas o outro acertou o peito do Scar. De dentro dele saiu uma gosma preta que começou a tomar conta de seu corpo. Logo ela envolveu todo o Scar. Ele gritava, mas não conseguia se livrar dessa coisa, e o Homem-Aranha disse que isso é algo terrível. O Scar acabou de ser venomizado, ou seja, o Venom tomou conta de seu corpo. Agora o bagulho vai feder pro lado dos Hulks. Venom Scar parte para cima deles imediatamente. Tudo que eles podem fazer é tirar uns aos outros da frente de seus ataques. E vemos que o Hulk vermelho nem ao menos sabe o que é um Venom. Bomba acha que é uma espécie de alienígena que deve ter chegado no planeta em um meteoro. Mas o Homem-Aranha diz que na verdade esse Venom consegue tomar o controle de todas as pessoas que ele toca. E ele sabe disso, pois o Venom foi criado a partir de uma amostra de seu sangue. O Venom Scar continua em choque, mas o Hulk conseguiu pegá-lo por um de seus tentáculos e arremessá-lo contra um dos prédios. Hulk quer saber o que esse Venom deseja com eles, e o Homem-Aranha vai tentar descobrir essa resposta. Enquanto o Venom Scar está combatendo o Hulk e o derrubando com facilidade, She-Hulk e Bomba tentam montar um plano para tirar o Scar de dentro do Venom. Hulk pede para que eles levem de boas para não machucar o Scar, mas o Hulk vermelho e o Bomba já estão lá descendo a mão na cara dele, só que os dois foram derrubados em seguida com extrema facilidade. Homem-Aranha encontrou aquele drone que disparou os mísseis e conseguiu interceptá-lo. Quando se aproximou, ele se lembrou que só existe um supervilão que constrói esses robôs com tentáculos. É o próprio Dr. Octopus, que começa a falar com ele pelo robô. Ele diz que criou um Hulk com um Venom para poder comer o Homem-Aranha e assim obter sua vingança. Isso foi tudo que o Homem-Aranha precisava ouvir. Ele disse que vai derrotar esse plano do Dr. Octopus e destrói aquele robô. Enquanto isso, os Hulks decidiram que precisam de mais poder de fogo para parar o Venom, e a She-Hulk pegou os objetos letais deles. O primeiro a tentar foi o Hulk vermelho. Ele efetuou vários disparos e depois foi derrubado. Agora é a vez do Hulk, da She-Hulk e do Bomba. Só que nem deu tempo da She-Hulk fazer alguma coisa. O Scar Venom partiu pra cima dela e conseguiu absorvê-la. Homem-Aranha apareceu de repente e utilizou suas teias para passar uma rasteira no Venom. Ele dizia que uma vez que o Venom toca em você, ele consegue tomar conta de seu corpo e de sua mente também. Com a ajuda do Hulk, eles começaram a puxar o Venom, mas a sua teia se partiu e vemos que o Venom, depois de pegar a She-Hulk, cuspiu o Scar de volta. Agora com o corpo dela, ele vai eliminar o Scar, mas aí
o Bomba A conseguiu impedi-la, efetuando um disparo com seu lança-mísseis. Esse cara nem sabe onde está, ele não se lembra de nada. E aí o Homem-Aranha e o Bomba A perceberam que a She-Hulk Venom está aumentando de tamanho. Hulk falou que parece que o Venom está sugando toda a energia gama dos Hulks. Eles precisam socar a cara desse Venom para ele sair do corpo da She-Hulk. Mas aí o Homem-Aranha falou que mesmo que ele não seja especialista em esmagamento, os Hulks não podem tentar esmagar o Venom, pois se tocá-lo, ele irá absorvê-los e sugar sua energia gama. Mas o Bomba A não tá nem aí para isso, os Hulks já derrotaram um planeta inteiro. Venom não será capaz de detê-los. She-Hulk e Venom começa a atacá-los e o Hulk vai utilizar diversos tarugos de aço para atacá-la, afinal não pode tocar nela. Isso funcionou, a She-Hulk ficou presa por um tempo, mas logo conseguiu se livrar e depois o Venom começou a colocá-la para fora de seu corpo. Bomba A vai utilizar essa oportunidade para tentar libertá-la de uma vez por todas. Ele partiu para cima e começou a atacar, mas acabou sendo absorvido também. O Venom então cuspiu a She-Hulk, que já caiu sentada desmaiada. Por sorte, Venom não conseguiu tomar o controle completamente do Bomba A por causa de sua armadura extremamente poderosa, e o Hulk já quer partir para cima dele mais uma vez. Homem-Aranha vai ajudá-lo. Com sua teia e a força do Hulk, eles conseguem puxar o Bomba A para fora do Venom, e agora eles não podem mais tocar no Venom. Só que infelizmente o Hulk vermelho é muito teimoso como sempre e foi se aproximando do Venom, e assim acabou sendo absorvido também. Agora o Venom está cada vez mais poderoso, mas o Hulk o acertou com uma daquelas vigas de aço e o enviou para cima de um prédio. She-Hulk fala que agora o Venom tem a mesma força que 4 Hulks, e o próprio Hulk quer uma outra alternativa. O Homem-Aranha deve saber o que fazer, e o próprio Aranha vai dizer o que eles têm que fazer, mas aí foi atacado pelo Venom. A criatura o esmagou contra o solo e estava prestes a eliminá-lo, mas o Homem-Aranha conseguiu escapar. Os Hulks foram partir para cima dele utilizando vigas de aço e o derrubaram por um instante, mas não foi o suficiente. Venom então partiu para cima do Hulk. Ele tentou se defender com seu objeto letal, mas não conseguiu. Acabou sendo absorvido também e o Venom cuspiu o Hulk vermelho. Agora sim, Venom é o mais poderoso de todos. Com o poder do Hulk original, ele vai se tornar invencível. A criatura já está gigantesca e quer destruir o mundo inteiro. Todos os Hulks são derrubados com facilidade e vemos que o Hulk original ainda está lá dentro brigando para voltar, mas não consegue. Homem-Aranha então imagina que esse deve ter sido o plano do Dr. Octopus o tempo inteiro, criar um Venom que pudesse sugar toda a energia dos Hulks. O próprio Dr. Octopus observava toda essa conversa e agora vai revelar qual é o verdadeiro intuito de seu Venom Gama. Ele o manda devorar o Homem-Aranha. Venom Hulk partiu para cima do Homem-Aranha e o pegou com toda facilidade, o arrastando ao redor dos prédios. Ele deu sorte que o Scar utilizou sua espada para cortar a língua do Venom e o Homem-Aranha conseguiu escapar. Os Hulks continuaram atacando o gigantesco Hulk Venom e em um breve momento que conseguiu se libertar, o Hulk mandou eles levarem o Homem-Aranha para um lugar seguro. Bomba A pegou o Homem-Aranha e saiu correndo com ele. Os outros Hulks foram logo atrás, sendo seguido pelo Venom gigante. No meio do caminho, o Homem-Aranha teve uma ideia. Eles passaram perto de algumas torres de energia e disse para os Hulks que a fraqueza do Venom é a própria eletricidade. O Homem-Aranha então falou que quando ele mandar é para os Hulks puxarem. Ele então subiu no alto da rede elétrica e lançou suas teias nos 2 postes. Depois passou para os Hulks e assim que o Venom Gama se aproximou, ele pediu para os Hulks puxarem as teias. Só que os Hulks estão com muito menos força do que antes e não conseguem derrubar os postes na hora. O Venom Gama acaba se aproximando e consegue pegar o Homem-Aranha. Depois de muito esforço, os Hulks derrubaram os 2 postes de energia e o Homem-Aranha se livrou da língua do Venom. Nesse momento, os postes caíram nele e a eletricidade deu um baita choque nele. A criatura caiu, tudo estava pegando fogo, mas de repente ela se levantou. O Homem-Aranha e os Hulks não entenderam nada, mas o Hulk vermelho disse que se pelo menos eles pudessem diminuir a velocidade daquele Venom, e o Bomba A terminou a ideia dele. Nos filmes, eles sempre paralisam criaturas do mal com nitrogênio líquido, e por sorte o Homem-Aranha já sabe como arranjar o nitrogênio para congelar o Venom. Hulk vermelho e a She-Hulk vão distrair o Venom enquanto o Homem-Aranha sai com o Bomba A para conseguir esse nitrogênio. Enquanto isso, o Dr. Octopus estava em choque, pois o seu Venom de energia gama consegue resistir à energia elétrica, muito diferente do Venom original. De repente, She-Hulk e o Hulk vermelho apareceram com um jato dos Hulks e começaram a efetuar disparos contra o Venom, mas ele arremessou um caminhão contra eles e fugiu durante a fumaça. Ele apareceu logo em seguida, se agarrou ao jato e destruiu toda a aeronave. Eles caíram e explodiram com tudo ao redor, mas por sorte, She-Hulk e Hulk vermelho ainda estão bem. Enquanto isso, Homem-Aranha e os outros chegaram com um caminhão de nitrogênio líquido e aceleraram para cima do Gama Venom. Quando chegaram, o Venom conseguiu pegar o caminhão inteiro com uma de suas mãos, mas aí o Homem-Aranha pulou para fora e tentou abrir o compartimento do nitrogênio líquido. Infelizmente ele não estava conseguindo e iria ser devorado pelo Venom. A mão do Homem-Aranha congelou, mas depois de fazer muita força, finalmente ele conseguiu se livrar
e durante a queda foi pego pelo Bomba A. Não deu pra ele ser devorado, mas mesmo assim, o Venom vai devorar o caminhão inteiro com eles dois, só que o Scar chegou pra salvar. Com sua espada, ele fez um corte no tanque de nitrogênio líquido e toda a substância caiu no corpo do Venom, o congelando instantaneamente. E do meio do Venom brotou o próprio Hulk. Ele mandou o Homem-Aranha disparar suas teias contra o corpo dele e todos os Hulks o puxaram pra fora do Venom congelado. Mas aí, o gelo inteiro se quebrou e o Venom está livre. Ele utiliza seus tentáculos imediatamente para pegar os Hulks. Todos eles são incorporados à sua gigantesca massa, menos o Hulk original. Agora, Venom está ainda maior e começa a atacar o Hulk e o Homem-Aranha. Dr. Octopus observava tudo e disse que mesmo já tendo evoluído bastante, essa ainda não é a forma final do Venom. Para poder alcançá-la, ele ainda precisa absorver o Hulk original. Venom continua atacando, mas o Homem-Aranha consegue prendê-lo. E depois o Hulk tenta atacar, mas o Homem-Aranha o previne. Se ele tocar o Venom, vai ser absorvido também. Só que o Venom usou essa oportunidade para pegar os dois e está pronto para devorá-los. Mas irritado, Hulk gritou, o mandando libertar seus amigos. E o som da sua voz foi tão alto que afetou o Venom. O Homem-Aranha percebeu que funcionou e mandou o Hulk gritar ainda mais alto. Ele então mandou o Homem-Aranha fechar os ouvidos e ao invés de gritar, deu um Thunderclap. A onda sonora afetou muito aquele Venom e o Homem-Aranha percebeu que o som desestabiliza a estrutura molecular do Venom. Hulk agora precisa de outro Thunderclap, mas aí o Venom conseguiu segurar suas mãos e depois o puxou. O objeto letal do Hulk caiu e ele mandou o Homem-Aranha pegar e modificar a frequência para mandar ondas sônicas. Mesmo não sendo Tony Stark, Homem-Aranha começou a mexer naquele objeto letal e conseguiu modificá-lo. Ele então enviou uma onda sônica em direção ao Venom, que largou o Hulk original e ficou lá sofrendo. Ainda assim, ele não cuspiu os outros Hulks e o Dr. Octopus lá de seu laboratório percebeu que finalmente o Venom conseguiu a energia suficiente para chegar à massa crítica. Agora é apenas questão de tempo. Vemos que o Venom Hulk está cada vez maior. Hulk falou que se ele explodir, vai eliminar seus amigos junto. E o Homem-Aranha percebeu que o Dr. Octopus não está apenas atrás dele. Na verdade, ele quer transformar toda a cidade de Nova York em Venoms. Hulk então o tira dali e manda o Homem-Aranha atrair o Venom para fora da cidade utilizando o túnel. E de repente, o próprio Hulk sai pulando dali. O Venom se aproxima rapidamente querendo devorar o Homem-Aranha e o jovem consegue utilizar suas teias para chegar até o túnel. Ele pede para as pessoas saírem e o Venom o segue lá para dentro. O Homem-Aranha está confiando no Hulk que ainda não apareceu e de repente o jovem foi derrubado pelo Venom. Agora sim, o Venom Hulk vai devorar o Homem-Aranha e também está prestes a explodir. O Homem-Aranha fica feliz que pessoas inocentes não vão perder a vida nessa explosão, mas aí de repente uma onda sonora atinge o lugar inteiro. Ela até mesmo destrói as câmeras do Dr. Octopus. Ele não sabe o que acabou de acontecer. Foi o Hulk que chegou com um sino gigantesco. Ele dá pancadas nesse sino e provoca ondas sonoras tão fortes que fazem o Venom sofrer muito e cuspir os Hulks para fora. O Homem-Aranha utiliza suas teias para impedir que o Venom escape daquele túnel e todos os Hulks se juntam para acertar aquele sino com a maior pancada de todas. E a onda sonora se espalha através da cidade inteira, fazendo o Venom sofrer e de repente se desfazer inteiro. Ele virou história e os Hulks não conseguem nem ouvir o que eles estão dizendo. Hulk vermelho fica feliz, afinal ele não pode ouvir as bobagens que o Homem-Aranha sempre fala. Ao sair do túnel, todo mundo da cidade está muito agradecido aos Hulks e ao Homem-Aranha por ter salvado a todos. E aí a She-Hulk quer saber a quem pertencem aqueles robôs. O Homem-Aranha sabe muito bem e vai ligar pro Nick Fury para poder conseguir a localização do Dr. Octopus. O próprio doutor estava lá sem entender o que acabou de acontecer e de repente Homem-Aranha e os Hulks invadiram seu laboratório. O Homem-Aranha então falou para os Hulks que esse é um problema que eles podem resolver esmagando. Todos então vão descer o cacete no Dr. Octopus e o episódio acaba. Obrigado por assistir, até o próximo!